Olá, amigos. Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda. O programa Mão na Roda é um programa do Rotary Clube de Tupã. E nós temos como meta principal levar conhecimento até você e principalmente conhecimento das iniciativas bem-sucedidas na nossa cidade, para que você saiba o que realmente está acontecendo de bom, quantas iniciativas existem na nossa cidade que levam melhoria para a comunidade, melhoria para a vida das pessoas como um todo. E claro, todos os dias estão acontecendo coisas boas, só que muitas delas não são divulgadas ou não chegam até nós. O Rotary Clube também é um clube de profissionais e de profissões. Existe uma frase que diz que o Rotary reúne líderes que identificam problemas e apontam soluções. Porque não basta apenas identificar problemas. Os problemas existem em todos os lugares. A questão toda é como solucioná-los. E é esse o papel do Rotary Clube também, procurar soluções para os diversos problemas que são identificados por esses líderes que fazem parte. Então nós temos profissionais de todas as áreas, profissionais, homens capazes, homens e mulheres capazes, homens e mulheres que se destacam na sociedade e que fazem parte dessa instituição que está hoje em 108 países. Pois bem, e não podia ser diferente, nós estamos também trazendo no programa de hoje um profissional conceituado da nossa cidade para falar um pouco sobre ele, para falar sobre a sua profissão, e é uma profissão muito delicada, porque antes de eu mostrar quem é e dizer que profissão, eu gostaria de dizer que existem certos profissionais que nós precisamos ter absoluta confiança neles. Nós precisamos ter absoluta confiança. Por exemplo, você tem que ter uma absoluta confiança no seu dentista, porque ele vai fazer um serviço aí que pode ser, por pouco tempo cair o seu dente, pode ser para sempre, nunca mais ter problema algum, não é verdade? Então, e este profissional que eu trouxe hoje é um desses, que a gente precisa ter absoluta confiança para colocar nas mãos deles nossos melhores amigos. Quais são os nossos melhores amigos? Os nossos animais de estimação. Eu estou falando do médico veterinário, Dr. Wilson Freire Aguiari. Wilson, que prazer receber você aqui. Boa tarde, João. Me sinto lisonjeado e agradeço pelo convite de estar participando aí do programa. Nós é que temos que agradecer a sua disponibilidade de vir, de participar conosco. Daqui a pouquinho você vai falar bastante da sua profissão. Legal. E nós vamos ter essa oportunidade de conhecê-lo melhor antes. Certo. Tá? Tem a oportunidade. Então, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho a seu respeito. Você é natural de onde? Eu nasci em São Paulo, vivi lá até os 14 anos. Como minha família já era do interior, né, os parentes, os tios, a gente já estamos aqui há 21 anos. Bom, você disse que seus pais são do interior. Então eles se deslocaram do interior. Eles são da onde? Daqui mesmo de Tupã? Era da região ali de Clementina. Ah, de Clementina, próximo a Araçatuba, por ali, Bilac. Bilac. Se conheceram e aí foram em busca de uma vida melhor. Na época São Paulo era a cidade mais promissora, né? Sim. Foram buscar o sonho lá. E ficaram lá, meu pai trabalhou lá há 25 anos. Os meus pais também fizeram a mesma coisa. Nós morávamos em Sorocaba e o meu pai resolveu mudar-se para São Paulo para que a gente pudesse ter uma vida um pouquinho melhor, né? Isso. E financeiramente. Acho que a cidade que dava mais oportunidade, né? Que era o centro, né, do comércio era São Paulo e acabamos indo morar lá, nasci lá. E aí, 25 anos meu pai trabalhando lá, meu pai era comerciante, comprava uva aqui de um tio meu que tem granja e revendia lá em São Paulo. Então seu pai era vendedor de ovo? Vendia ovo lá. Uhum. Comércio, em supermercado. E naquele tempo não tinha carro que passava na rua Kombi gritando, olha o ovo, não sei quantos ovos por não sei quanto, aquela história toda. No começo dava certo, porque era um caminhãozinho, 608, então meu pai enchia o caminhão e já tinha freguesia, saía entregando de bar em bar, em supermercado. E aí vai passando os anos, né, vai começando a surgir a concorrência, aí começa a surgir isso aí. Aquelas peruas que vem com alto-falante, com as portas abertas oferecendo. Aí vai atrapalhando e aí você tem que ir em busca de alguma coisa diferente, melhor para... Começa a vender mais barato, tipo de produto, né? Seu pai sabia o que estava vendendo, porque para ficar 25 anos no mesmo ramo... Na luta ali, economizando, juntando um dinheirinho para conseguir realizar o sonho.
E depois desses 25 anos... Bom, então nesse meio tempo, nesses 25 anos, você nasceu. Nasci. Sou gêmeos com uma menina. Ah, verdade? Chama Miriam, minha irmã é engenheira de produção. Somos em 4 irmãos. Tem 2 irmãos mais velhos, o Ailton e a Cristiane. E aí São Paulo começou a ficar perigoso, começou a ter muito sequestro. Meu irmão entregava mercadoria para o Carrefour. Então você comprava uma geladeira, um fogão, ele ia entregar nas casas. E o pessoal começou a ter muito assalto. Isso foi preocupando meu pai e na hora que surgiu uma oportunidade de estar voltando para o interior, acabamos voltando para Tupã. Bom, então em virtude disso, em virtude da segurança, para não ficar numa cidade muito grande e muito complicada como é São Paulo, né? Diga-se de passagem. São Paulo é uma cidade complicada. Sabe que eu gosto de São Paulo. Eu morei lá também até os meus 20 e poucos anos também, né? Uhum. Então, mas é uma cidade que eu gosto. Só que tem esse inconveniente. É tudo difícil, é tudo longe, você precisa de muitas conduções, demora para chegar no trabalho, demora para voltar para casa e tem a questão de segurança também, não é verdade? E a qualidade de vida, né? Ah, não tenha dúvida. Acho que eu faria a mesma coisa que meu pai, né? Sim. Acho que com um filho pequeno, pensando em estudar, ter segurança, uma qualidade de vida, eu também optaria por Tupã. Aí vocês vieram direto para Tupã? Viemos para Tupã a convite do meu primo. Surgiu uma oportunidade, tinha um posto de gasolina que estava sendo vendido ali antes de chegar em Acri. E aí meu pai conseguiu vender lá os caminhão, a freguesia de ovo. E aí meu irmão veio junto, né? Meu irmão entrou de sócio, Sim. Acabou comprando postinho de Acri. E estamos aí há 21 anos já. Seu pai continua sendo proprietário do posto? Meu pai é proprietário junto com meu irmão e com o meu primo que convidou. Ah, mas que beleza, Estamos hein? já há 21 anos aí no ramo. Quer dizer, foi uma mudança radical. Foi. Mas uma mudança para melhor, porque como você mesmo falou, qualidade de vida, né? Qualidade o interior de vida, tem uma qualidade de vida. A segurança que a cidade dá, né? Eu sou apaixonado por Tupã. Bom, então você começou seus estudos lá em São Paulo? Comecei em São Paulo. Escola pública, escola particular, como é que foi? Escola pública. Escola pública. Quando eu cheguei em Tupã, eu estudei a 8ª série no Joaquim Abarca. E aí depois eu acabei mudando para o Objetivo. Aí, Sim. primeiro, segundo, terceiro no Objetivo. E aí depois iniciei a faculdade. Você fez faculdade de medicina veterinária onde? Medicina veterinária. Eu me formei no Paraná, na cidade de Maringá. E são 5 anos, né? Depois eu já estou na 3ª pós-graduação. Mas vamos voltar lá no Paraná. Maringá? Maringá. E nesse período de 5 anos que você estudou, você mudou-se para lá? Mudei para lá, minha irmã já morava lá, minha irmã estudava na... Já uma coisa a menos, né? Meu pai falou, ó, né, sua irmã já está lá, é mais fácil dos dois morar junto, né? Sim. Já pensando nas despesas. Fui lá conhecer a faculdade de um deputado na época, que era o Wilson Matos, chama Sesumar, uma faculdade que tinha uma estrutura muito boa, e aí eu resolvi estudar lá. E fiquei 5 anos lá, me formei em Maringá, voltei para Tupã, e aí tive sorte comecei como funcionário na empresa, na Mercadog, e aí o meu antigo patrão me deu a oportunidade de estar comprando a loja. E aí você exerce a sua atividade profissional aqui? Há 10 anos já. E mais uma perguntinha assim, bem indiscreta, né? E como é que você se decidiu ser médico veterinário? É uma coisa de criança? Quando você era pequenininho, você andava lá pesquisando gato e cachorro, ou dissecando sapo? Ou não? Foi alguma coisa que aconteceu posteriormente? Eu acho que o maior estímulo vem da família, né? Dos Sim. pais. Meu pai sempre, desde que eu me recordo, a gente teve animais em casa. Então meu pai sempre gostou de animal, sempre tivemos gato, cachorro, então isso já vem despertando interesse em mim. E depois, quando eu mudei para Tupã, já tinha um primo que era veterinário, ainda é veterinário, o Sim. Márcio. Então ele morava perto de casa e todo dia acabava a escola, eu ia lá e ia para a clínica dele lá, eu via ele operando os cachorros e eu achava aquilo o máximo, né? Eu falava, como que ele consegue, né? Colocar a mão lá dentro da barriga do cachorro e saber o que é útero, onde que está cada órgão. E aí foi naquele momento que eu decidi, eu já gostava dos bichinhos. E aí vendo o seu... Eu tinha um primo que já era veterinário. Primo veterinário trabalhando. E eu estava naquela fase que eu tinha que escolher o que... Então você foi se apaixonando pela profissão, né? Aliás, não é só paixão, você tem que se identificar com o negócio, né? Você tem que se identificar e eu não tive dificuldade para escolher. Eu sempre acreditei
e tive a certeza que era isso que eu queria ser na minha vida. Ah, muito bom. Isso eu acho legal, porque a gente vê que os jovens têm dificuldade, né? Às vezes começa uma faculdade, porque acaba não se encontrando, né? Eu acho que a gente acaba... Eu acho que, não sei se é certo ou não, mas a gente acaba tendo que tomar uma decisão muito cedo na vida, né? Ah, sem dúvida. Você não sabe se você vai ser advogado, arquiteto, engenheiro, veterinário, médico, e aquela pressão da família. Sim. Né? Então, Mas já que você falou nisso, eu lembrei-me que no Rotary Club de Araguaína, lá no Tocantins, eu morei 2 anos no Tocantins. Eu fui para lá para abrir uma empresa para ser prestador de serviço para o Sebrae. Certo. Lá naquela região, Tocantins, no sul do Maranhão, sul do Pará, principalmente, não existe instrutor, não existe consultor, então o Sebrae tem muita dificuldade. E eu fui convidado por um amigo, falou, olha, vem trabalhar com a gente aqui. Eu fui, fiquei 2 anos. Certo. Abri uma empresa que chama-se, está aberta ainda a empresa, ela continua funcionando, Cação Consultoria, Instrutoria e Gestão Empresarial. E claro, eu sou rotariano há muitos anos, eu sou rotariano há quase 23 anos e eu sou um apaixonado por Rotary. E claro, evidentemente também, eu participei das atividades do Rotary Club lá. E o Rotary Club de Araguaína fazia o seguinte, tinha uma escola num bairro periférico da cidade, com os alunos do ensino médio. Então, uma vez por ano, nós, rotarianos, íamos para essa escola em 2 noites ou 3 noites seguidas. Certo. E cada um dos rotarianos conversava com alunos e falava sobre a sua profissão. Então, olha, a minha profissão, eu sou, por exemplo, contador. Então dizia o que faz o contador, se dá para ganhar dinheiro, se não dá, se tem. O outro, olha, eu sou advogado, eu faço isto, sabe? Cada um dos rotarianos, em 3 noites seguidas, digamos que 5 por noite, falava da sua profissão e depois respondia para os alunos aos seus questionamentos a respeito daquela profissão. Para que, como você mesmo falou, numa certa fase da vida, possa se... ajudar, né? Sim, se decidir a despertar para alguma coisa, né? E eu acho que foi isso que aconteceu com você. Você se identificou com aquela atividade, com aquela profissão, e correu atrás do seu sonho. Correu atrás do seu sonho, passou no vestibular, foi para morar longe de casa. Sofreu um pouco, dar uma calejada. A vida é assim, né? Aprendeu a cozinhar, não? Na marra. Eu ainda brinco, eu falo que, né, quando a gente morava com os pais, a mãe vai dar comida, você não gosta de quiabo, você não gosta disso, daquilo, aí você vai morar sozinho, você come o que tiver, né? O que tiver na frente você vai... Tem que se virar. Sim. É bom, né? Um aprendizado que você tem. Não é só na questão da cozinha, né? Toma responsabilidade, né? Você acaba tendo que se virar e ver que daquele momento para frente depende de você. E durante o tempo de faculdade, eu vou ter que fazer essa pergunta porque eu não sei como é que funciona medicina veterinária. Você teve que fazer algum estágio, você teve que prestar algum serviço para poder se diplomar ou não? Todas as atividades eram dentro da faculdade? A medicina veterinária ela é um curso que é integral. Sim. Então, mas não são todos os dias que tem aula. Às vezes tem um período da tarde que não tem aula. A gente fala janela. Uhum. E aí, depende de cada aluno, quem tem interesse, você tenta, nesses períodos que você não tem aula, você procurar estágio. Quando eu fui para Maringá, eu conversei com um diretor lá e eu já pedi. Falei, olha, eu só venho para cá se você me der estágio em cirurgia. Aí ele falou, não, então tá dado. Então, eu sempre que tinha algum espaço não tinha aula em tal período, eu estava no centro cirúrgico operando, aprendendo. Da própria faculdade? Da própria faculdade. Aí no último ano você tem que sair para estágio. Certo. Você vai para São Paulo, aonde você escolher, você tem que fazer 400 horas de estágio prático, né? Para você se decidir e ter experiência para você sair pronto. Mas 400 horas é bastante, hein? Você fica aí 2, 3 meses no local que você decidiu. Poxa, 400 horas é tempo. E você fez esse estágio de 400 horas onde? Eu fiz em Prudente, na UNOeste, com uma professora que chama doutora Silvia, oftalmologista. E eu dividi meu estágio. Fiz um pouco em Prudente e fiz um pouco em São Paulo. Voltei lá para São Paulo para ver como que era a rotina lá, mais movimento, né? Sim. Mais animal, mais caso. Então fiz metade em cada lugar. Foi muito bom. E isso adquire também experiência e segurança naquilo que você vai fazer, né? Você sai pronto, né? Você sai com
sem medo de errar, com experiência, você sabe como é o dia a dia, como que vai acontecer, né? Porque na faculdade você tem uma experiência, mas, né? Eu falo assim, na faculdade é um jeito, na vida real você tem que se adaptar. Às vezes a cidade não tem tudo que você precisa, não chega certo remédio. A faculdade você tem tudo em mão, tem anestesista, tem laboratório. Aí vamos supor, você vai lá e mora lá no interior de Tocantins. Sim. Às vezes não tem nenhum laboratório lá. Então, né, você tem que se virar com o seu conhecimento, né? Conhecimento e o que a cidade te proporciona. Você falou de Tocantins, eu estava falando de Araguaína. Araguaína é uma cidade com mais de 200 mil habitantes, tem várias universidades, uma das faculdades, a maior da cidade, que é a ITEPAC, tem medicina, tem odontologia, tem medicina veterinária, tem uma série de coisas. E a cidade de Araguaína, quando eu morei lá, não tinha um oftalmologista. Olha, como que se desenvolve, não tinha. Aí, mas não tem um oftalmologista, você faz o quê? Existiam, naquela época, eu creio que hoje essa realidade já mudou. Existiam os práticos. Né? Sentava lá numa salinha, o cara botava umas letrinhas lá, o que você está enxergando aqui? Isso aqui fica bom, isso aqui. O cara era prático, ele não era oftalmo, ele não sabia dar uma receita mesmo, né? E a pessoa saía de lá com óculos meia boca, né? Então, é uma certa dificuldade. Meu sogro fala isso, que antigamente era caro, né? Não tinha faculdade de enfermagem, então era treinamento e você saía como... No conhecimento, no né? Conhecimento. É verdade mesmo. Então, você disse tudo. A teoria é uma coisa, a prática, lá no campo de trabalho... Né? E é engraçado, porque a gente vai conversando com os outros colegas veterinários e sempre acontece isso. Às vezes, nem sempre o melhor aluno, aquele mais inteligente, ele se destaca na prática. Porque às vezes ele tem a teoria muito bem, mas na hora da prática ele tem dificuldade. Então, acho que é até uma forma da faculdade preparar isso, né? Não só a teoria, mas você tem que ter boa experiência na prática. Às vezes o aluno tem uma excelente teoria, tem boas notas, mas não pode ver sangue que desmaia, né? Ixi, aí não resolve. Mas acontece. Bom, Wilson, nós precisamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar especificamente sobre a sua profissão e sobre as suas experiências pessoais como veterinário. Legal. Eu peço a você que nos aguarde um minutinho, nosso intervalo é bem rápido, daqui a pouquinho nós voltamos. Ok.